muito boa tarde a todos. Bem-vindos à primeira edição da InnoTalks. Este vai ser um espaço de partilha de ideias, de conhecimento, para abordar diversos temas do mundo da tecnologia e também desafios, obviamente, no contexto atual e também dos desafios futuros que possam surgir dentro da nossa área. Connosco hoje temos dois convidados, ilustres convidados, neste caso o Vitória e a Patrícia. Vou passar-lhes também a palavra para se apresentarem um pouquinho e depois iniciarmos aqui o nosso debate, nossas InnoTalks. Bem-vindos a todos, mais uma vez. Vamos a isso, por favor. Vitor. Maravilha. Bom, meu nome é Vitor, faço parte aqui do time da Inotech. Bom, a minha história com o produto começa em 2018, mas antes disso eu trabalhei muitos anos dentro da área do marketing. Então, como a maioria, né, faz essa transição de carreira, saindo de uma área e indo para outra, não poderia ser diferente comigo. Entro dentro da tecnologia, especificamente como produto, ajudando empresas a tracionarem tanto cenários de front-end quanto de back-end. E essa migração foi muito interessante, né? Uma migração mais dinâmica, um cenário bem mais interessante. Bom, acredito que esse seja um resumo assim, da minha trajetória um pouco sobre o produto. Muito obrigado. Pronto. Bom, eu sou a Patrícia, tenho uma experiência maior em meios de pagamento e estou na área de produtos mesmo há mais ou menos 10 anos. Tenho trabalhado mais para esse nicho mesmo de meios de pagamento em vários processos, mas assim em produtos mesmo há mais ou menos 10 anos atuando como PO. Passei por transformações digitais e passei por Customer Service também, implementando bots e tudo mais. E também na área aqui de cartões, né? Então, bom, uma carreira... Com experiências ricas, obviamente. Isso. Também fiz essa transição de carreira que o Vitor mencionou, certo, mas não exatamente de marketing. Muito bem, ou seja, passaram por experiências diferentes também, funções semelhantes, mas que obviamente com os seus desafios muito particulares. E se calhar passamos por essa parte também, ou seja, em termos de desafio enquanto PO e do papel que o PO tem também nas equipas, naquilo que são as dinâmicas. Como é que vocês caracterizam aqui o papel de um Product Owner na atualidade, dentro das equipas tecnológicas? Olha... Não, força. Claro, sim. Assim, o papel fundamental do PO, acho que, dentre tantas funções, assim, o mais importante é ele conhecer o produto, né? Uhum. Então, assim, é fundamental que ele conheça o produto, que ele está evoluindo, que ele está criando ou que ele vai evoluir e que ele consiga fazer uma priorização do backlog dele. Então, assim, de todas as iniciativas que ele tem, quais realmente são as mais importantes para o atingimento dos objetivos, né? Para o atendimento dos desejos dos clientes, né? Porque eu acho que isso é super importante. Conhecer, estar a par e realmente em relação ao que o cliente pede, né? A gente sabe que isso requer, assim, um jogo de cintura, sim, eu diria, porque, assim, são diversos interesses, mas, assim, o prioritário, ao meu ver, é o do cliente. Então, conseguir fazer com que tudo isso contribua para a evolução do produto. Não esquecendo, obviamente, né, dos objetivos. É importante que esses objetivos macro estejam muito bem delimitados para que aí se consiga criar as iniciativas para o atingimento desses objetivos. Sim, pegando um gancho também, né, Paty, sobre esse cenário, o gerenciamento de stakeholder e expectativa, ela é fundamental no papel do PO, né? A gente precisa lidar com diversas áreas, cenários diferentes, né, demandas diferentes. Então, fazer esse gerenciamento de expectativa, principalmente, é um tema muito fundamental dentro do meu ponto de vista, assim, quando a gente fala sobre o papel do PO, né? Eu acho que gerenciamento de expectativa, eu acho que está muito em voga, assim. Sem dúvida, Vitor, você sabe o que eu acho que torna as expectativas mais convergentes? Quando os objetivos macro estão bem definidos. Exato. Porque aí todo mundo sabe aonde quer chegar. Sim. Sabendo onde quer chegar, talvez não tenha tanta dispersão. Claro, mas, assim, às vezes isso também não é tão claro. O caminho pode ser definido desde que haja um objetivo claro. Exato. É o famoso OKR, né? A gente saber ali as estratégias macro e dar insumos para o time mais tático seguir ali nas orientações de como que a gente vai atingir aquele objetivo. Quando a gente não... Significa que todas as empresas precisam disso?
Não. Os objetivos podem ser, né, de acordo com o que a equipe está sendo desenvolvida ou está trabalhando dentro daquele cenário. Mas, do meu ponto de vista, a maioria ela tende a precisar de um OKR, porque são várias iniciativas ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem esse objetivo, todas as equipes, por exemplo, ela consegue pensar mais direcionada para atingir um objetivo mais macro. E o que eu quero dizer com isso? Não sei se a Patrícia concorda. Por exemplo, quando a gente fala sobre um OKR, vou dar um exemplo. A empresa quer crescer 20%, né, de faturamento. Ótimo. Então, o que o marketing precisa fazer para atingir esse objetivo? Por exemplo, a equipe né, os managers precisam fazer para atingir esse objetivo? Isso fica muito mais alinhado com os objetivos para que... Fica menos friccionado, que eu quero dizer. Então, acho que esse é o ponto. Ou seja, aqui esta parte mais estratégica, mais macro. Sim. Mas depois há uma parte também muito importante que é a parte do produto, mais especificamente. Ou seja, tem que ter toda a visão do negócio, obviamente, e tentar ir ao encontro também dessa expectativa a nível do produto. Sim. E nesse sentido, quais é que são para vocês os principais desafios? Nessa vertente mais do produto, como é que conseguem depois dinamizar dentro das equipas esses desafios relacionados com a parte do produto, especificamente com a tecnologia? Paty? Olha, eu vejo assim várias maneiras, né? Primeiro que assim, você conhecer o cliente, estar atento às reclamações, pesquisas junto ao cliente, isso é importante e, se possível, se esse trabalho puder ser feito junto com um design, também é muito melhor, né? Quando não existe, isso eu estou falando de evolução, se for certo. alguma coisa nova, é importante que a gente avance aí no discovery, né? E também, isso quando é feito com design, é muito importante. Sim. Então, assim, quando a gente fala de equipas multidisciplinares, eu acho que o trabalho até ele fica mais rico, porque são várias visões contribuindo para um único objetivo. Então, assim, o que eu chamaria de uma equipa multidisciplinar? Quando tem um PO, porque assim, o PO ele não consegue ter todas as ideias sozinho, né? É muita coisa para uma pessoa só pensar. Sim. Então, assim, ele precisa ter ali uma equipe aliada que consiga levar isso avante. Então, um design, o PO, Scrum Master, os desenvolvedores, o tester. E aí, quando eu falo numa equipe multidisciplinar, assim, claro que cada um tem a sua função, mas assim, eu acho que todo mundo é usuário de um produto, então todo mundo consegue contribuir com ideias, né, com sugestões, consegue criticar onde não está indo tão bem. Então, assim, uma equipe que tenha voz, que possa falar, que possa contribuir. Tem mas autonomia, em cima de dados, né? Porque não pode ser muito no achismo, tem que ser em cima de dados concretos, né? Sim, uma equipe que tem autonomia para conseguir tracionar ali o produto, o projeto, enfim, a feature. Então, sim. Sim, uma vertente muito importante, obviamente, na organização das equipas, é também a priorização, a nível de backlog, a nível daquilo que é o processo de construção, e parte do backlog fica muito ao cargo do PO, certo? Definir aquilo que é a prioridade e a estratégia também nesse sentido. Quais é que são os desafios relacionados aqui com a parte da priorização? De definir, ok, para nós isto é o fundamental, e como é que é definida essa prioridade? Maravilha. Bom, quando a gente fala sobre prioridade, a gente precisa dar um passinho atrás e falar sobre o propósito, né? Qual é o propósito desse produto? O que ele vai... qual é o problema que ele vai resolver, tanto internamente quanto externamente? Porque, do ponto de vista mais de negócio, a gente está criando um produto para sanar algum problema, né? Seja ele interno ou seja ele externo. Então, a gente precisa entender qual é o propósito ali. A partir disso, conhecer o público, né? Para quem esse produto está sendo desenvolvido. Então, entender de fato quais são as personas, né? Qual é o meu público-alvo, isso de fato ajuda a gente a entender mais com profundidade todas as vertentes do dia a dia, né? Inclusive priorização. E além disso, a gente precisa também entender quais são os próximos cenários que a gente precisa, né? Uma visão a médio e longo prazo. Um roadmap mesmo, né? Exato, um roadmap. Então, para a gente falar sobre priorização, a gente precisa ter essa consciência
do propósito do produto, né? Não adianta a gente priorizar com base em quê, né? E aí a gente entra, né, Paty, na questão dos OKRs, na questão, né, do propósito dos acompanhamentos trimestrais ou qualquer que seja aí a periodicidade, mas o acompanhamento, porque assim, esse acompanhamento de atingimento, ele vai te dar exatamente assim o ponto em que você precisa melhorar, o que você precisa mudar, o que você não precisa mudar, o que você continua fazendo que está dando certo, o que você precisa mudar mesmo. Ou seja, esses follow-ups são fundamentais, até porque, como há pouco mencionaste, Patrícia, a multidisciplinaridade das equipas e o contacto que têm com os diversos stakeholders é fundamental, ou seja, cria toda uma dinâmica especial na criação do produto, mas também algumas dificuldades nesse sentido, ou seja, porque é preciso dinamizar aquilo que é a área de negócio, aquilo que é a parte do produto, com as equipas de design, marketing, ou seja, toda esta dinâmica, esta complexidade traz os seus desafios. Como é que o PO consegue aqui dinamizar e também ser um facilitador destes processos ao longo do tempo? Muitas vezes, assim, você pode ter, aí mais operacionalmente falando, né? Tirando essa questão aqui de olhar para os objetivos e tudo mais, imagina que você já tenha lá as iniciativas que seriam as melhores para o atingimento daqueles objetivos, ainda assim você precisa priorizar. Você pode ter, vamos dizer assim, fatias dedicadas para cada, então assim, para funcionalidades, para manutenções, para atendimento de alguma coisa legal, né, que seja obrigatório. Então assim, esses percentuais alocados para esses atingimentos. E outra coisa que é a seguinte, o PO ele tem que estar atento, assim, por exemplo, às vezes a gente tem um pedido muito abrangente ainda. E o PO ele tem a função de olhar aquilo e falar assim, como é que eu posso fatiar? Como é que eu posso colocar em pedaços menores para priorizar? O que eu posso tratar agora? O que eu tenho que deixar ali esperando um pouquinho? Tem que botar lá no estacionamento? E para fazer e isso é dinâmico e é sempre. Então assim, você vai lembrar disso da K21. Sim. Fatiar, descartar, priorizar. Exato. Quando a gente fala sobre priorização, a gente tem muitas técnicas, né, de priorização. Moscou, impacto, frequência, ROI, mas essas técnicas, elas são para facilitar o dia a dia, né, para tirar esse friccionamento que a gente costuma ter. Mas antes disso, da gente falar sobre essas, né, métricas operacionalmente falando, né, técnicas, perdão, a gente precisa também ter a consciência, e a gente volta falando, o OKR. Para priorizar qual é a feature que está ligada ao objetivo macro da companhia. Então isso facilita, isso deixa menos friccionado todo o nosso entendimento, né, no cenário tático. Mas a gente tem outros métodos de priorização, que eu acabei de falar, mas tem outros, milhões de outros. Então, isso depende muito do produto, do processo, do perfil da squad, do cliente, por exemplo. Também, por exemplo, iniciativas que envolvem mais de uma squad, né? Então, assim, com várias squads, porque aí você precisa colocar todas convergindo para aquele mesmo começar junto, ou, por exemplo, ver em que ponto vai ter intersecção. Sim. Então, assim, a priorização, ela às vezes não é só o que é menos custoso, ou às vezes não é só o que é mais rápido. Tem que ver essa dinâmica. Por exemplo, se tem outras squads envolvidas, você tem que ver se aquelas squads estão no mesmo time que você. Né? Sim, eu já tive uma experiência, por exemplo, uma experiência não tão recente, mas onde a gente tinha esse roadmap cruzado, né, onde tem várias outras áreas envolvidas e não tinha esse OKR, né, definido, não tinha esses objetivos macros. E aí o que acontecia? Um cenário catastrófico, que vai ser priorizado a área que grita mais. Isso não é legal, sabe? Acho que você já passou por isso também, né? Com certeza. Passei por esse cenário e passei por um cenário em que passamos por uma transformação onde a gente conseguiu fazer esses planeamentos trimestrais e que começou assim catastrófico e depois foi melhorando, porque assim, começou assim, cada squad fazia o seu planeamento, e aí via que algumas iniciativas precisavam de mais de uma squad. Bom, próximo plano trimestral, precisamos verificar já de cara quais são as iniciativas que dependem de mais de uma equipa, então precisamos conversar antes para depois colocar em ação. Então assim, é uma evolução.
como eu digo assim, Não é não vai ser de uma hora para outra, mas assim, precisa evoluir. Sim. Vai dar errado e depois você tem que corrigir. Então é importante também fazer essa reflexão, né, do que tá dando certo, do que não tá dando tão certo. E assim, sem muito medo de falar sobre isso, né? Exato. Eu acho que essa autonomia do time traz esse cenário, né? Tipo, não jogar ali na squad um cenário baseado em medo, né? As pessoas precisam ser empoderadas o suficientemente para agregar valor, sabe? E agregar valor é dando esses feedbacks também. Tanto que a gente, dentro do Scrum, a gente tem a retro, né? Uma dinâmica de uma cerimônia, a retrospectiva, que é justamente para isso. É para saber o que está funcionando e o que não está funcionando, né? Então, o principal objetivo dessa dinâmica é a gente pensar em melhorias, né? Então, essas dinâmicas que a gente vê aí no universo ágil, ela traz só benefícios. Bom, pelo menos é o que eu vivo. Claro que sim. Eu também acredito. Sim, ou seja, o papel do PO é interessante no sentido em que trabalham num ambiente complexo, mas também em constante evolução. Quer seja em termos da função, mas nem falando da função daquele projeto. Ou seja, é algo que vai sendo evoluído ao longo do tempo e aquilo que é a ideia de um produto inicialmente com o tempo e com a vertente de negócio e com as necessidades vai evoluindo também e, portanto, o PO tem que se ir redescobrindo também junto à função da equipa para chegar àquilo que é o objetivo final, certo? O objetivo macro que estavam a falar há pouco também. E aceitar as mudanças, né? Porque às vezes você tem muito num plano inicial uma ideia ou uma meta e aquilo por vários motivos, seja de mercado, seja de obrigações legais, seja por qualquer razão, pode mudar. E assim, tudo bem mudar. Saiba como fazer isso de uma forma, né, correta, que eu digo assim, sem muito estresse, né? Exato. E os momentos. Então, assim, claro, você fazer uma mudança durante uma sprint, não recomendo, né? Não recomendamos, né? Mas, assim, isso ao longo do tempo é normal, vai acontecer. Então, assim, tem que ter na cabeça que, assim, essas mudanças vão acontecer. Como você vai lidar com elas... ter um perfil mais flexível, né? E adaptar as mudanças. Porque o ágil é isso. Exato, exatamente isso. Estratégias mudam. Ajuste de rota sempre vai existir. Sem dúvida. Então a gente precisa estar atento a isso também. Muito bem. Nós há pouco estávamos a conversar também, um pouco antes aqui da nossa InnoTalk, e a falar, se tivéssemos um pouco de tempo, que acho que é o caso também daquilo que são não só os desafios atuais, dentro das equipas e neste contexto de evolução também, mas a pensar também um bocadinho agora para o futuro. Se calhar vamos fazer o desafio também de falarmos um pouco sobre isso, que é, os produtos têm vindo a evoluir com o tempo também, ou seja, aquilo que são os produtos digitais têm evoluído imenso nos últimos anos, agora com um novo boom também na parte, por exemplo, da inteligência artificial e todos os novos desafios que também podem trazer, quer seja em termos de ferramentas, e de ferramentas também nas equipas, mas também do próprio produto, ou seja, que é um produto que cada vez mais é sofisticado, é complexo. Como é que vem também do ponto de vista de um PO, como é que vem esses novos desafios? Ou seja, como é que vem isso, se é algo que vos entusiasma e também como é que pensam preparar-se, obviamente, para esses desafios? E pergunto também quais é que são as vossas expectativas, que novos desafios é que acham que pode trazer esta nova vaga de produtos também, com essa vertente de novas tecnologias? O que é que vos passa pela cabeça nesta fase? Do ponto de vista de gerenciamento de produto, algumas plataformas elas já não são novas, né? Então, por exemplo, para a gente entender teste AB, fazer teste AB, já tem, né, plataformas que fazem isso há muitos anos, né? Inclusive eu fazia isso lá na época que eu fazia parte do marketing. Então isso não é novo. Tem outras plataformas, né, outras IAs que vêm para de fato ajudar nesse gerenciamento, né, de um produto e etc. Eu acho que agora esse é um tema muito novo ainda para muitas empresas, né? Então as empresas ainda estão galgando para saber o que o Agile ajuda no dia a dia. Pensar IA numa realidade atual para gerenciamento de produto, eu acho que vai muito mais no tático. Então, por exemplo, plataformas que fazem clusterização de público, plataformas que fazem teste AB, então plataformas que dão uma visão um pouco mais de roadmap. Hoje você não precisa fazer um roadmap, né, na mão. Já existem plataformas que te dão isso pronto, então isso traz uma agilidade muito maior. Como organizar as ideias, exato. Né? Como colocar, vamos dizer assim, focadas nas iniciativas que você imagina. Então, assim,
existe campo para isso. Existe, mas está sendo ainda galgado. Introduzido. Exato, é a minha percepção de mercado. E também há áreas que conseguem introduzir isto de maneira muito mais célere do que outras, em termos de processo, diria. Ou seja, ambos trabalharam já um pouco também na vertente, por exemplo, de banca e da área mais financeira, e são áreas que, pelos seus processos também, com alguma sensibilidade e criticidade em termos de segurança, em termos de processos, que têm de ter a sua estratégia mais definida. Portanto, há de haver áreas que vão começar a implementar ferramentas mais recentes com mais facilidade do que outras, e que também traz outro tipo de desafios, eventualmente, correto? Sim, sem sombra de dúvida, né? Quando a gente fala, então, sobre customização de processos, né? Por exemplo, automatização de processos manuais, aí já é uma outra vertente, né? Aí já são outros cenários que a gente precisa descer com um pouco mais de profundidade, que a gente não está falando sobre construção de um produto digital, mas sim uma customização de um processo. Aí são outras metodologias, né? São outros cenários que a gente precisa se debruçar. Mas existe oportunidade para ambos os cenários. Mas eu me preocuparia muito na vertente, né? Se a gente pudesse dar um foco, assim, nessa questão de conheça seu cliente, ouça seu cliente, saiba usar as informações que você tem, porque às vezes você tem muita informação, você tem uma coleta enorme, Sim. e você não faz bom uso daquilo. Então, assim, isso que eu acho super importante, você conseguir utilizar essas informações de forma a evoluir o produto, né? Sim, sem sombra de dúvida, Paty. Eu concordo bastante, estou super em linha. E a gente tem aí benchmark que traz, né, pra gente esse cenário. Então, o PO, ele também tem esse papel, né, de fazer esse benchmark. PO não é só escrever história. Isso é o menor, das questões. Requisitos, eu acho que a função de um PO é escrever uma história. Isso é muito como eu diria, é tranquilo. A questão, eu acho que a questão que desafia mesmo esse ponto de estar em linha com o cliente ou em linha com outros interessados naquele produto, olhar as iniciativas e fazer com que essas iniciativas realmente se realizem, né? Tá aberto a essas mudanças de forma, assim, sem muito, né, apego, né? Porque às vezes essa questão do descartar, ela é verdadeira. Você às vezes tem um backlog muito grande e não sabe o que fazer com tudo aquilo. Ou às vezes perdeu o tempo de fazer. Tem coisas que até poderiam ser boas num determinado momento, hoje não é mais. Então, assim, olha esse backlog e não tenha dó de descartar. Isso aqui não serve mais, ou isso aqui, olha, passou, isso aqui o outro já fez e não adianta eu fazer também, não sei. Sim, sem sombra de dúvida. Tô super em linha contigo, mas conhecer o produto, conhecer o processo, entender comportamento de consumo, fazer benchmark, eu acho que é uma das coisas mais principais que uma pessoa de produto precisa, né, ter. Victor, tirar um pouco, às vezes o PO, ele fica muito preocupado numa coisa que é mais o Scrum Master que tem que estar preocupado, que é a gestão da equipa e dos indicadores de performance dessa equipa. Eu acho que o PO, ele tem que se preocupar com isso, ele faz parte dessa equipa. A questão não é essa, a questão é que assim, o PO tem que estar preocupado com os indicadores do produto, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Custo de aquisição, churn, ROI. Produto. E às vezes o PO, ele está preocupado, quanto tempo eu demorei para fazer? Olha, isso também, mas na vertente do Scrum Master. Então, desmistificar um pouco dessa questão de que, né, o PO, ele é um produteiro, de fato. Ele tem que estar olhando o produto, né? Uma pauta interessante da gente, né, descer com mais profundidade são métricas de produto, né? Eu acho. Eu acho que dá uma... É importante, porque assim, nem todo mundo... Eu não sei, bom, é difícil, eu não vou falar nem todo mundo, mas assim, acho que vale a pena ser explorado, né? E desmistificar um pouco essa questão do papel do PO, porque às vezes você traz muito o PO para esse ponto, assim, da gestão da equipa e não é só isso. Certo, né? você tem várias facetas, tem a parte de gestão da equipa, mas toda a parte de produto e de evolução também, de estudo, que também há pouco estavam a mencionar, a nível do benchmark, a nível daquilo que são as novas tendências, a nível daquilo que pode ser implementado num novo produto, porque senão o produto vai estagnar. Ou seja, um produto que tem 5 anos, em termos tecnológicos, em termos daquilo que são novas integrações neste mesmo produto, há todo um mundo de coisas que podem ser feitas neste produto. E o PO tem, uma das responsabilidades dele é isso mesmo, é trazer essas novas tendências também para aquilo que é o projeto, correto? Exatamente. Exato, e todo esse cenário está incorporado ali na visão e objetivo do produto, né? Então ele é basicamente o guardião da visão do produto, seja ela a curto, médio ou a longo prazo, incorporando todos esses cenários. Muito bem.
Pronto, obviamente que aqui também temos os nossos colegas connosco. Não sei se tem alguma questão específica também aqui para colocar, eventualmente, aquilo que está a ser falado. Vanessa? Num processo de recrutamento e seleção, quais perguntas eu devo saber fazer para saber se é um bom PO? Olha, do meu... Desafiante. É desafiante. É porque tem várias facetas da função, não é? Exato, mas a gente precisa dar um passo atrás e saber qual é o objetivo dessa vaga, né? Ela é uma vaga mais o quê? De back, de front, ela é mais processual, e a partir disso a gente vai entrar com mais detalhes sobre algumas vertentes, né, das skills desse profissional, por exemplo. Então, acho que a gente precisa dividir um pouco e entender qual é o objetivo, de fato, desse projeto, ou desse produto, ou dessa squad também, porque isso também pode variar. Você concorda, Paty? Vitor, eu penso o seguinte, se a gente for falar assim, de uma maneira mais generalizada, e se for olhar assim, um PO raiz, né? Um PO, assim, o que é esperado de um PO? Uhum. Se ele puder trazer exemplos de como ele lidou com alguma situação, assim, por exemplo, em que ele, primeiro, qual produto ele tinha, né? Ele era owner antes, né? E se ele pode trazer exemplos de como que ele fazia para gerenciar o backlog dele, né? Mediante fricções que podem acontecer. Então, por exemplo, tenho essa prioridade, como é que se decide por uma escolha? Porque, assim, uma escolha, a gente não vai colocar aqui como certa ou errada, assim, simplesmente tem que saber como é que ele se baseou para tomar a decisão, qual o argumento, né? Eu pediria exemplos, né? Pediria muito, assim, perguntaria como que é a dinâmica dele junto com a equipa, que geralmente a equipa vai ter desenvolvedor, tester, um Scrum Master, né? E quando possível, num ambiente digital, um UX ou UI, ou os dois. Então, assim, como que é a relação, sendo numa equipa digital? Como é que ele... Assim, porque existe um trabalho do PO junto com o design que ele é antes. Porque, assim, até chegar lá na squad, né? Até quando você vai fazer o refinamento daquilo, você já tem que ter as ideias formatadas, a jornada desenhada, para depois apresentar aquilo para a squad. Claro que a squad pode contribuir assim. Acho que pode ser por aqui, ou então assim, olha, tecnicamente esse caminho não dá, vamos por aquele e tudo mais. Mas assim, ele tem que se antecipar um pouco. Então, assim, como ele se organiza para isso? Outra coisa que é legal também é a questão de refinamento, porque o PO ele tem que saber explicar para o time o que vai ser feito. Então, assim, e se possível trazer também junto, eu já fui muito questionada pelas equipas em relação a isso, né? Isso daqui vai ajudar no quê? Então, assim, aí são equipas mais, sabe, bem autônomas mesmo que... Sem dúvida, assim, ou seja, há todo um conjunto de facetas aqui da função de PO, e é aqui que nós, enquanto Inotec, temos de também ter um trabalho bem definido de, tentar perceber a pessoa que temos aqui connosco e o talento que temos e quais é que são as vertentes em que ela trabalhou, tentar fazer o match também com o projeto. Ainda que depois, obviamente, o PO consegue adaptar-se, obviamente, àquilo que é o processo, mas perceber, quais é que foram os produtos em que trabalhou, qual é que é a estrutura, qual era a metodologia que usava e perceber se faz fit também aquilo que são os nossos desafios. Mas ótima questão, Vanessa. Temos mais uma questão? Olá, Vitor. Olá, Patrícia. Olá. Então, o que é que vocês acham? É o produto que define o product owner? Desculpa, é o produto... Vou reformular. Será o produto que define o product owner ou é o product owner que define o produto? Qual é que é a vossa opinião? É como se a gente falasse o que vem primeiro, dois, né? É uma mescla dos dois. Sim, sim. Mas, assim, eu acho que o produto, assim, se existe um PO que faz, que gosta daquilo, que esteja afinado com aquilo lá, a tendência é que seja muito mais produtivo, feliz, né? Que seja um bom produto. Mas, assim, é uma mescla, porque, né, muitas vezes você já está diante de um produto que existe e você precisa evoluir. Às vezes você cria, isso depende muito. Mas, exato. Assim, é mais ou menos isso que você falou, o que vem antes, né? Exato, mas aí a questão é, tipo, é como você também acabou de colocar, né? Um produto que já está em andamento, então ele traz uma carga ali, já traz um repertório para aquele produto e também
o profissional, ele também vai aprender com o perfil daquela squad, daquele produto em si. Então, por isso que é uma questão de mescla, sabe? Eles vão se moldando junto. Um casamento. Casamento. Muito bem. Olha, parece que também, em termos de tempo, estamos a chegar aqui ao fim também da nossa primeira InnoTalk. Resta-me agradecer, obviamente, a Vítor e a Patrícia também pelos inputs que nos trouxeram também hoje. Teremos aqui pano para mangas, como falámos há pouco, ou seja, em termos daquilo que é o mundo do PO e aquilo que são os desafios também. Desde também o desafio de trazermos novos comentários, novas questões também a quem nos ouviu, quer seja em casa, aqui também a nós pensarmos um pouco, refletirmos sobre temas também para as próximas InnoTalks. Do meu lado, agradeço a todos a vossa presença também. Vemo-nos numa próxima InnoTalk e foi um gosto. Até breve.